João capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo inteiro de João 9. Aleluia. Glória a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Amém? Nós vamos falar sobre a cura de um cego de nascença. E é interessante, amados, porque o Senhor colocou hoje de manhã no meu coração. E aí veio uma lembrança muito tremenda na minha vida. Porque esse foi o tema, esse foi o capítulo da minha primeira pregação. E eu não tenho mais esboço, eu não tenho mais nada, né? Foi em 2017, eu não sei onde foi parar o esboço, mas a lembrança foi muito grande, porque, mas eu tinha um medo de subir nesse púlpito, eu tinha um medo de pregar, né? E eu não subi nesse dia no púlpito, foi uma sexta-feira, eu preguei aqui, ó, pus o púlpito aqui, a Lela estava, a Vanessa estava, alguns irmãos estavam, tremia, falei não sei quantos mil, mas foi a primeira mensagem que eu trouxe, e o Senhor trouxe de uma outra forma, né, o meu coração, e eu tenho certeza, amados, que o Senhor será glorificado essa noite através dessa palavra, através da vida de cada um que receber essa palavra, porque essa palavra ela é uma bênção na minha vida, ela tem um marco da minha vida, né, por ser a primeira ministração, e hoje o Senhor falou tremendamente, e eu confesso aos irmãos que o Senhor falou comigo e falou: pare de estudar, pare de querer processar, porque não é você, eu quero falar com a igreja. Eu falei: amém, Senhor, amém, eis-me aqui. E eu tenho certeza que Ele já começou uma obra muito grande desde o início do culto, e Ele vai, né, até o final do culto fazer muitas maravilhas através dessa palavra. Vamos ver? Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele a obra de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-se aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo perguntaram: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Verso 13. Lavaram, pois,
Levaram, pois, os fariseus a dantes fora cego. E era sábado, no dia em que Jesus fez o molde de abrir os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaram a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E houve dissensões entre eles. De novo perguntaram ao cego: que tu dizes? Que dizes tu a respeito dele, visto que abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora vira, enquanto não lhe chamaram os pais. E interrogaram, e este vosso filho, de quem disseis que nasceu cego, como pois vê agora? Então os pais responderam: sabendo que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram os pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse a Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disse: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vou disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então se enjoelharam e lhe disseram: discípulos dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabendo que falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisso é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme ao Senhor e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém que tenha aberto os olhos um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido de todo pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já os tenho visto, e é o que falo contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus
Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosse cego, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém? Senhor, obrigado. A tua palavra, Senhor, foi lida. A tua palavra, Senhor, ó Pai, já está entrando e penetrando no nosso coração, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que foi lida. E pedimos a Ti, Senhor, tapa os nossos ouvidos, nossos olhos, Senhor, para as distrações, Senhor, ó Pai, do ambiente. E, Senhor, abra, Senhor, nossos ouvidos, os nossos olhos para Ti, para que possamos ouvir, Senhor, e enxergar, Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, ó Pai, também, Senhor, ó Pai, tira de nós todo pensamento de problema, Senhor, ó Pai, que temos lá fora, Senhor, e nos conecta, Senhor. Conecta, Senhor, ó Pai, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos em Ti, Senhor, para que possamos, Senhor, entender e compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada, Papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, essa passagem, ela é linda, né? Os discípulos estavam com Jesus caminhando e viram, né? Avistaram o cego. E os discípulos perguntam: quem pecou? Quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Porque naquele tempo eles tinham que muitas doenças aconteciam por conta do pecado. E eles falaram: não, ou foi ele ou foi o pai dele. Imagina, a criança nasceu cega, né? Que pecado tinha aquela criança, né? E aí Jesus, ele responde, né? Nem ele, nem seus pais, no verso 3. Mas foi para que se manifestassem nele as obras do Senhor. Muitas coisas, amados, nós não entendemos, nós não compreendemos o que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes acontece algo nas nossas vidas, nós não entendemos, nós ficamos naquela pergunta, né? O porquê? Aonde eu errei? Né? O que eu fiz para merecer isso? A gente começa a se culpar, né, por algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. E nós, por muitas vezes, não paramos para analisar que Deus está permitindo passarmos por isso, para que a glória do Senhor seja manifesta em nossas vidas. Para que nós aprendamos algo, para que a glória dele seja manifesta, para que nós, né, se achegamos mais ao Senhor, para que a glória dele seja manifesta. Ao invés de compreendermos, nós perguntamos: por quê? Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo conosco? Nós somos iguais àqueles discípulos. Fui eu que errei ou foi fulano? Fui eu que errei ou foi meu esposo? Fui eu que errei ou foi meu filho? Fui eu que errei ou foi meu patrão? Foi meu amigo? A gente fica nesses porquê. E não paramos para ouvir a voz do Senhor, para entender: Senhor, eu sei que o Senhor está permitindo eu passar por isso, para que a sua glória seja manifesta. Me instrui, me capacita, me traz entendimento, para mim poder caminhar, para mim poder solucionar este problema, para que a sua glória seja manifesta através da minha vida.
Por muitas vezes nós precisamos parar para nos analisar, parar para analisar a nossa vida. E ao invés de questionar, pedir direção ao Senhor. Pedir compreensão ao Senhor do porquê estamos passando por isso. Não ficar argumentando ou tentando achar justificativa para o que nós estamos passando. Mas fazer deste momento que o nome do Senhor seja glorificado através deste momento, através da nossa vida. E este cego, ele estava lá, ele era conhecido pelos seus vizinhos. Né? Aqui a gente tem, aqui no bairro, nós temos alguns moradores de rua, que fica aqui no laguinho, né? Quem é aqui do bairro sabe. A gente sabe quem são. Se a gente estiver passando por aqui, a gente sabe quem é. Ele se torna conhecido, né? São pessoas que se tornam conhecidas, porque você é um lugar que você costuma passar. E esse cego, ele estava num lugar onde as pessoas costumavam passar. Ele pedia esmola, pedia moedas para sobreviver. Ele era conhecido e todo mundo conhecia ele como o cego. Né? Todo mundo conhecia ele como cego. E Jesus, ele parou e deu atenção. Ele deu atenção àquele cego. E Jesus, ele faz um ato. Ele gosta no chão. Ele faz o barrinho. Ele faz uma pastinha e passa nos olhos daquele cego. E dá uma instrução àquele cego. Ele fala aqui no verso 4, não, peraí. No verso 6, né? Fala que ele aplicou aos olhos. No verso 7 fala, vai lá e lava no tanque de Siloé. Só aplicar resolveu? Ele teve que ir até o tanque e lavar os olhos. O que nós podemos aprender aqui, queridos? Por muitas vezes o Senhor já nos deu a bênção, mas Ele nos dá uma direção. Ele nos dá uma ordenança. E por muitas vezes, eu e você estamos com a bênção, nossa pele, sobre as nossas vidas. Mas nós achamos desnecessário cumprir a ordenança que Deus colocou para nós. Que o Senhor falou a mim, que o Senhor falou a você. Ah, não, eu estou com a bênção aqui. Quantas vezes você fez isso já? Quantas vezes a bênção está marcada na tua vida e ainda não foi concretizada porque você não obedeceu, porque você não foi obediente e deu o passo que Jesus mandou você dar. Você não seguiu a direção que o Senhor mandou você seguir. Você não foi lavar os seus olhos para que você pudesse enxergar. Amados, existem milagres que o Senhor faz instantaneamente. Aqui aconteceu. E existem milagres que nós precisamos para estar em obediência. Ele nos deu, é nosso. A posse está comigo, a posse está com você. Mas se nós não obedecermos, essa bênção ela não é concretizada sobre as nossas vidas. Aquele cego, ele estava diante de Jesus. Jesus passou o lobo, fez algo ali. Jesus poderia muito bem só tocar nele, mas Jesus deu um posicionamento a ele. Jesus, ele fez algo diferente, e nós vamos entender daqui a pouquinho por que Jesus fez o lodinho. Por que ele cuspiu no chão e fez o lodo e passou aos olhos daquele cego. E pediu para aquele cego estar lá.
Amados, nós precisamos entender que não é porque a bênção está sobre as nossas vidas que ela já foi concretizada. Nós temos que ser obedientes ao que o Senhor comanda a nós, ao que o Senhor pede a mim e a você. Nós precisamos obedecer o direcionamento que Deus nos dá. É importantíssimo isso, irmãos. E o cego, ele vai lá, ele lava os olhos. E ele, assim que ele lava os olhos, ele ele começa a enxergar. Ele era cego de nascença, ele não sabia o que era enxergar. Ele começa a enxergar. E ele volta, ele retorna ao local. E na hora que ele retorna, as pessoas começam a olhar e falar assim: é aquele cego? É aquele cego que ficava pedindo esmola. Não, parece ele, mas não é. Ele falou: não sou eu. Sou eu. E ele testemunha, ele falou assim: Jesus passou o lodo em meus olhos, pediu para mim lavar, lavei, e agora estou enxergando. E aí nós aprendemos uma outra lição, amados. Quantas bênçãos nós recebemos? Nós somos abençoados, é manifesto em nossas vidas. E as pessoas apontam o dedo para nós. É você? É você que recebeu a bênção? Você estava caído, você estava destruído. A última vez que eu conversei com você estava chorando, você estava desesperado. Agora você tem um sorriso no rosto. Oxe, por que você está assim? Não é assim? A gente recebe uma bênção, a gente está todo feliz, contente com essa bênção. Mas sempre tem aqueles que vêm: ah, é você mesmo? Nossa, mas você está diferente. Você está diferente. E aí você conta da sua bênção. As pessoas duvidam. As pessoas duvidam de você. Isso só acontece comigo? Acontece mais alguém aqui? As pessoas: nossa, mas como isso pode acontecer? É impossível. E por muitas vezes, amados, pessoas que nos conhecem, que sabem do nosso convívio, ao invés de se alegrar conosco, vão duvidar daquilo que nós estamos falando, da alegria que nós estamos expressando. Mas seja igual ao que me serve. Sim, eu recebi. Sim, eu fui curado. Sim, eu comecei a enxergar aquilo que eu não vi antes. Mudou algo na minha vida. Eu estou sendo transformado pelo dono da bênção. Eu estou glorificando ao Senhor, porque Ele tem mudado a minha vida. E a minha vida tem sido de bênção em bênção. Ele não anula sobre as nossas vidas batalhas. Ele não anula em nossas vidas, momentos difíceis, não. Mas Ele garante a mim e a você sempre a vitória. Ele garante a mim e a você sempre um caminhar bom, um caminhar leve na presença dEle. E é lindo, amados. E é lindo. E ali, o pessoal ficou meio descrente do que aquele cego falou. Na forma que aquele cego descreveu a forma que ele foi curado. E aí levaram ele. No verso 14, fala assim: e era sábado, o dia
em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaram a ver? Aos que lhe respondeu: aplicou o lodo nos meus olhos e lavei e estou bem. Mas não podia fazer nada no sábado. Nem sequer um barrinho, um lodinho. Isso era considerado como trabalho. Jesus, ele curou no sábado, não podia. Pela lei do homem, não podia acontecer. Jesus, ele não quebrou só uma lei, ele quebrou mais lei. Jesus, ele fez um lodo que não podia fazer no sábado. Ele pegou, cuspiu, parece algo nojento, mas nem isso eu podia fazer. Jesus fez. Jesus cometeu, segundo os homens, segundo os fariseus, 2 erros gravíssimos aqui. Ele curou e ele fez um lodo. E aí no verso 16 fala assim: por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: porque como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aí houve uma confusão entre eles. Eles começaram a discutir. E amados, por muitas vezes não vão entender, não vão compreender e vão até te acusar por algo que você recebeu. Vão até apontar o dedo por algo que você recebeu. Vão encontrar problemas pela tua bênção. Não é assim? Como? Eles vão começar a olhar as partes erradas. Espera aí, ele curou em dia de sábado. Como Jesus te curou? Você é um pecador. Por que você recebeu tal bênção? Você é um pecador. Vão falar de todos os seus erros, de todas as suas falhas. Você não merecia receber essa bênção. Você não merecia. Muitas vezes nós ouvimos isso, não é verdade? E infelizmente ouvimos isso de pessoas que são tão próximas a gente que até nos magoam. Então, como pode? Aí apontam seus problemas, apontam seus erros, mas ninguém enxerga o teu coração. Porque só tem um que sonda e conhece o teu coração. Então, por muitas vezes, amados, nós não temos que dar razão, deixar que os nossos ouvidos ouçam a acusação sobre as nossas vidas. Nós precisamos, assim como aquele cego, entender quem nós somos e o que Deus tem feito em nossas vidas. Não é as pessoas que apontam que vão dizer quem nós somos. É Ele quem fala quem nós somos. É Ele que derrama a bênção sobre as nossas vidas. É Ele quem tem transformado. É Ele quem sabe as lágrimas que nós temos derramado. Noites sem dormir, preocupações. É Ele. Muitos fariseus vão apontar o dedo e acusar o seu Deus. Falar: Senhor, quem merecia era eu, não ele. Quem merecia tal bênção era eu, não ele.
Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por isso. Mas entenda uma coisa: se Ele te deu a bênção é tua. O merecedor da bênção foi você. Os fariseus não vão entender o que Deus está fazendo na tua vida. Eles não vão compreender, porque eles só entendem as coisas do mundo. Eles só entendem as coisas mundanas. Eles não entendem as coisas celestiais. Eles não compreendem as espirituais. Jesus, ele não estava embaixo de uma lei. Ele estava embaixo do poder de Deus. Ele era o próprio Deus. Ele não seguia a lei. Ele não estava nem aí para a lei. Ele queria mostrar para aquele povo que não existe dia, não existe hora, não existe decreto de homem algum que define a bênção que vai chegar na minha e na tua vida. Não existe, amados. A bênção que o Senhor tem para nós vai chegar no dia determinado, no tempo determinado por Ele sobre as nossas vidas. Não existe lei que impeça, não existe homem que impeça o que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Era o dia daquele homem começar a enxergar. Era o dia daquele homem olhar a grandeza do Senhor. Era o dia dele, era o momento dele, para que a glória do Senhor seja manifesta na vida dele. E assim é na minha e na tua vida. A bênção não vem porque somente merecemos, porque se for olhar para o merecimento, não merecemos. Mas a graça está sobre nós. E não está sobre nós à toa. Está sobre nós para que possamos glorificar o nome do Senhor. Está sobre nós porque o nome do Senhor tem que ser glorificado através da minha e da tua vida. As pessoas não precisam entender e compreender como. Só precisa ver, olhar para mim, olhar para você e ver a glória de Deus manifesta. Porque nós somos o espelho, nós somos a imagem e semelhança do Senhor nessa terra. E nós vamos viver sim, assim como vai ser o nosso tema do aniversário, de glória em glória, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Não existe dia, não existe lei, não existe homem que vai barrar os planos e as promessas e as bênçãos do Senhor tem para nossas vidas. E aí eles começaram a questionar aquele homem. Ele falou: só tem um jeito. Ele já enxergava, e isso foi escondido de nós o tempo todo. Ele provavelmente se fingia de cego para ganhar dinheiro. Vamos chamar os pais. Chamaram os pais. Mas existia, amados, uma lei. Os pais sabiam quem era o filho. Os pais sabiam que o filho dele era cego. Os pais sabiam que Jesus tinha curado. Os pais sabiam. Mas existia uma lei que se os pais confessassem, eles iam ser expulsos da sinagoga. Então os pais falaram assim: olha, meu filho era cego. Como aconteceu, como ele começou a enxergar, eu não posso responder. Ele tem idade suficiente para responder por ele. Ele que responde. Porque os pais ficaram com medo de ser expulsos. Era uma lei rígida. Na época era vergonhoso isso. Mas traz a mim, traz a você algo de pensarmos. Quantas pessoas, quando a gente começa a falar do Senhor,
quando a gente começou a andar com o Senhor, começamos a modificar o nosso modo de viver, com medo ou com vergonha, se afastaram de nós. Ele falou: você vai sozinho. É com você. Eu não vou entrar nessa, não. Quantas pessoas falaram: eu estou com você o tempo todo. E quando você se converteu ao Evangelho, ou quando você começou a pegar firme, ela não dá mais para ficar com você, se vira sozinho. Responde por si mesmo. Quantos estavam com você lá no mundo e agora não quer nem estar perto de você? Amados, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Infelizmente, eu queria que muitas pessoas, muitos amigos meus estivessem ao meu lado até hoje. Não perdi. Tenho amizade assim, somos colegas, né? Nos falamos de vez em quando, mas só pela rede social. Mas não caminhamos juntos. Queria que estivesse ao meu lado caminhando. Quantos você queria que estivesse ao teu lado caminhando também? Mas eles não aprovaram o que você, a pessoa que você se transformou, a nova criatura que você é hoje. Nem todos aqueles que estão do seu lado vão continuar. Quando você começar a receber as bênçãos e quando você tiver mais intimidade com o Senhor, muitos vão se afastar. Mas não é sobre você, é sobre a glória que está sobre a tua vida. É sobre aquilo que você carrega. É sobre quem você está sendo transformado, a imagem e a semelhança do Senhor. É sobre isso, irmãos. Porque o Senhor, Ele fala aqui no verso 4, vamos voltar um pouquinho. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Jesus, Ele coloca aqui, enquanto é dia, enquanto Ele estava com os discípulos. Enquanto Ele estava ali, porque a noite é a crucificação. Ele estava falando sobre a crucificação. Ele estava falando sobre uma transformação. Ele estava falando um novo viver, porque Jesus não ia estar mais ali andando com eles. Eles teriam que andar por si próprios. A presença do Espírito Santo, ela está conosco. Jesus, Ele falou aos discípulos: façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. Façamos a obra daquele que nos enviou, enquanto estamos sobre essa terra. O Espírito Santo faz morada sobre as nossas vidas. O verso 5 fala assim: enquanto sou no mundo, sou a luz do mundo. E Jesus, se eu não me engano, em Mateus 5,14, Ele fala: eu sou a luz do mundo. Depois Ele fala: vós sois a luz do mundo. Nós somos o dia. Nós somos a glória do Senhor manifesta neste mundo. Nós somos o sol que clareia sobre essa terra, mas nós somos aquele que anunciam a glória do Senhor. Nós somos a luz do mundo. O Orlando pregou há 2 semanas atrás. Nós somos a luz do mundo, sal dessa terra.
Somos nós. E tem muitas pessoas que ao ver o sol, que ao ver a claridade, tapam os olhos. Por isso que por muitas vezes você vai estar caminhando e pessoas vão estar querendo ir longe de você, porque não suportam a luz que você carrega. Não suporta aquilo que você carrega. Amém? No verso 17 fala: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E o profeta de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E o cego respondeu que é profeta. No verso 11, se nós olharmos, o cego ele fala assim: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou os olhos, enfim. No verso 11 ele fala o homem. Quando pergunta para ele: quem que você acha que te trouxe novamente a visão? Ele fala: o profeta. Ele começa a reconhecer que não foi qualquer pessoa que foi enviado do Senhor. É assim que começamos a ser enxergados. Porque, amados, você está comparando nós com Jesus? Não. Ele foi e nos deixou legado. De sermos a imagem e semelhança dele sobre essa terra. De fazer as obras que ele fez sobre essa terra. Não deixou? Ou só está na minha Bíblia isso? Eu não estou comparando a grandeza de Jesus, não. Eu estou só assimilando, mostrando que esse legado é nosso. O mesmo legado de Jesus é o mesmo legado nosso. Mas ele foi crucificado. Se você não se crucificar para viver uma nova vida com ele, então você não segue o legado dele. Mas ele morreu por todo mundo. Às vezes a gente tem que morrer por muita gente. Eu não sei por que eu estou falando isso. Mas às vezes você tem que abandonar muitas pessoas para seguir a Cristo. Sacrificar o seu eu, sacrificar amizades para riscos para seguir a Cristo. Ele morreu por nós e nós precisamos nos sacrificar pelo amor dele, pela graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Temos que sim ser reconhecidos como profetas. Por muitas vezes vamos perder sim amizades, parentes que antes estavam com a gente, vai começar a ficar distante. Às vezes irmãos próximos. Dói, não é fácil não. Mas se você quiser seguir o legado que Jesus deixou a você, você precisa sacrificar. Nós carregamos sim, amados, um legado de sacrifício. Tudo é pela graça, tudo é pela graça. Mas se nós não negarmos os nossos desejos, a nossa vontade, aquilo que faz a nossa carne se alegrar, por amor a Ele,
não estamos crucificados com Cristo. Não estamos crucificados com Cristo. Amados, isso nem estava no meu pensamento de falar. Mas eu creio que o Senhor está falando com pessoas a respeito de amizade, a respeito de sentimentos, de pessoas que estão se afastando. Cuide naquilo que o Senhor mandou você cuidar. Segue aquilo que o Senhor mandou você seguir. Amém? Continuando, chamaram os pais, interrogaram os pais. Os pais falaram: se resolve com ele. Ele tem idade para, resolver os problemas dele. O véu é dele. Creio, amados, que aqueles pais estavam muito felizes, sim. O filho voltou a enxergar, o filho começou a enxergar. O filho está enxergando. Que pai, que mãe não ia se alegrar com isso? Mas eles não podiam nem demonstrar a alegria por conta do medo. Então chamaram aquele homem pela segunda vez. E essa parte, eu acho a parte mais linda. A segunda mais linda. A mais linda foi a cura. E a forma que esse homem ele responde aos fariseus. Verso 24. Diz assim: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora eu vejo. Contra fatos não tem argumento. Ele falou: eu era cego. Ponto. Agora eu vejo. E amados, é o que eu falei. Às vezes as pessoas não vão acreditar no que aconteceu com você. Às vezes você pode falar: eu entrei aqui com uma dor de cabeça e eu fui curado. Não entrou nada, está falando isso só para falar. Nossa, eu estava ruim, eu estava com o corpo mole, eu clamei ao Senhor, de repente veio um vigor no meu corpo, uma força que eu tenho certeza que foi de Deus. Vai. Você tem tanta intimidade com Deus. Não é assim que às vezes a gente observa? Mas, contra fatos, não tem argumento. Você que sentiu, você que sabe o que aconteceu na sua vida. E ele respondeu. Ele falou assim. Já vou aqui no verso 25, retrucando, se ele é pecador, não sei. De uma coisa eu sei. Eu era cego. Agora estou vendo. E aí no 26, perguntaram: pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele já está cansado. Quantas vezes ele explicou a mesma coisa? E aí ele já, estressado provavelmente, e ele lhe respondeu: já o disse, e não atendeste, porque quereis ouvir outra vez. Porventura, quereis vós também tornar seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde vem. E aí ele responde: nisto é de se estranhar, que vós não sabeis de onde ele vem, e contudo me abriu os olhos. Nem quero saber se você crê, se você não crê.
profeta maravilhoso que me fez abrir os olhos. Porque eu era cego e agora eu enxergo. E amados, é sobre isso. Por muitas vezes nós recebemos a bênção, vem uma palavra, pá, desanima a gente. Aquela alegria que estava sobre as nossas vidas, parece que vem um balde de água fria jogado na gente. E parece que nós não recebemos nada. Porque uma palavra foi dita a mim e a você. Este homem, ele só falou assim: meu, eu não enxergava. Você sabe que eu não enxergava, agora eu vou ver. Eu enxergo. Eu não conheço. Nem problema teu. Se você quiser conhecer, amém. Mas eu conheço e Ele mudou minha vida. Ele derramou bênção sobre a minha vida. Ele me fez enxergar. Aconteceu um milagre em minha vida. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve não faz o que o sirvo faz. Aquilo que você acredita, se eu acreditar, o meu Deus é o Deus que salva, o meu Deus é o Deus que cura, o meu Deus é o Deus que restaura, o meu Deus é o Deus que renova, o meu Deus é o Deus que faz o cego enxergar. Se você acredita ou não, o problema é teu. Mas se você quiser acreditar, eu provo para você que o meu Deus é tudo isso que eu estou te falando. É essa resposta que eu e você temos que ter. Não abaixarmos a nossa cabeça e nos frustrarmos, não. Mas rebater de frente. Eu não sei no que você acredita. Eu não sei qual é o teu Deus. Mas o meu Deus faz acontecer. Faz o invisível virar visível. Faz o impossível virar realidade. Faz o que não existe ter existência. Este é o Deus que eu sirvo. Este é o Deus que eu sirvo. Voltando ao texto, ele continua: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Mas aqui está uma chave maravilhosa. Aqui está uma chave poderosa. Eu creio que este homem, ele foi enchido de uma sabedoria para retrucar aquele fariseu de uma forma assim tremenda. E dentro dessa forma, uma chave poderosa. A parte B fala assim: se alguém é temente a Deus, alguém que teme ao Senhor, alguém que crê, alguém que confia, alguém que acredita no Senhor, Deus, e faz a sua vontade, faz aquilo que o Senhor ordena. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é a vontade de Deus. A esse ouve. Posso ouvir um glória? Aqui está uma chave, amados. Se eu temo ao Senhor e faço a vontade dele, eu sou atendido. Eu sou atendido. Mas é o que eu quero. Não, é a vontade dele. Aqui não está falando assim, que faz a minha vontade. Não, é a vontade dele. Porque a vontade dele é soberana.
A vontade dele é certa para mim e para a tua vida. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós tememos ao Senhor, quando nós temos intimidade com o Senhor, o nosso coração está centrado à vontade do Pai. Existe uma ligação entre eu e Ele. E Ele nos atende. Porque eu sei o que eu posso pedir e o que eu não posso pedir. Eu sei o que está no centro da vontade do meu Deus e aquilo que não está no centro da vontade do meu Deus. É a mesma coisa. Vou colocar um exemplo aqui que é facinho, vamos lá. Se o filho de vocês chegar e falar assim, mãe, eu posso ir para a igreja? O que vocês vão dizer? Porque é uma vontade de vocês, não é? Cabe a vocês. Pai, mãe, eu vou ali para a discoteca. Não sei nem se fala discoteca hoje, eu nem sei, vou para o bailinho ali. O que vocês respondem? É da vontade de vocês? Vocês entenderam? Você sabe o que você pede para Deus, porque você tem conexão com Ele. Você sabe da vontade dEle. Você sabe aquilo que alegra o coração do Senhor. Você não vai pedir algo que você vai envergonhar a glória dEle. Você vai pedir algo que você vai glorificar o nome dEle. Está aqui uma chave poderosa que este homem falou. E é lindo, amados, quando nós entendemos e compreendemos essa prática. E para isso exige intimidade. Temor ao Senhor. Ser obediente ao Senhor. É maravilhoso. Voltei agora na minha cabeça. Creuza, né? Foi consagrado ao pastoreado. Eu fiquei sabendo depois, nós presenteamos eles com uma Bíblia, que a Creuza recebeu a Bíblia de Acre. Era a Bíblia exatamente o que você estava pedindo, né? Nós não sabíamos. Mas ela pediu algo ao Senhor e recebeu. Fomos instrumentos do Senhor para entregar, sim. Ele vai usar pessoas. Mas eu quis dar um exemplo aqui da criança que veio na minha cabeça. Mas é sobre isso, amados. A gente desejar aquilo que está dentro do centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. E saber que aquilo vai glorificar o nome do Senhor. Continuando, verso 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Não existia mais. Não havia. Não. Se a gente procurar, tem relatos de pessoas que se tornaram cegas, né? Não de nascença, ficaram cegas e depois foram curadas. Mas cegas de nascença não. Pelo que eu vi, tem apóstolo, nenhum relato antes desse episódio. Não existia. Olha que homem sábio, ele era um mendigo, ele estava na rua. Deus usou ele de uma sabedoria imensa. E aí no verso 33 fala: se este homem não fosse de Deus, nada podia ter. Este homem reconhece a soberania de Jesus. Reconhece que ele é filho de Deus. Reconhece, né, que Deus usou a Jesus. Ele só não sabia exatamente quem era Jesus. Que é aí que vem o verso 35. Na verdade, o 34 fala, né, que eles se trucaram, né, falando: tu és nascido do pecado e vem nos ensinar. Porque
Quem é você, né, para nos ensinar? E por muitas vezes, amados, nós vamos ouvir isso, tá? Quem é você? Você quer me ensinar? Pessoas querendo nos rebaixar. Mas saiba que você é filho amado do Senhor. Sabe que você é herdeiro do Pai. Sabe que você é cordeiro de Jesus. Saiba que você está garantindo a sua vida eterna. Saiba que você tem uma preciosidade morando no teu coração, dentro de você, que é o amado Espírito Santo. Que é algo que eles não têm, então eles não vão compreender. Eles não vão compreender. Somente se eles se renderem a esse Deus que nós servimos. Verso 35 fala, vou ser breve aqui. Ouvindo Jesus, que tinha expulso, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: já tens visto? E é que fala contigo. Então ele afirmou o ele: creio, Senhor, e o adorou. Creio, Senhor, o adorou. Na hora que ele entendeu, que ele viu, ele já estava sendo transformado. O Senhor já havia tocado nele, ele já estava ali sentindo, né? Deus usou ele para falar sábias palavras com aqueles fariseus. E na hora que Jesus declarou a ele se declarou a Jesus. Assim como eu e você um dia fizemos, nos declaramos a Jesus e o adoramos e o glorificamos. Assim foi aquele homem. E aí prosseguiu: Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Nós começamos a enxergar o momento que nós começamos a adorar ao Senhor. O momento que nós reconhecemos o senhorio do Senhor. O momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração e passamos a viver em novidade. Nós começamos a enxergar, porque até então nós éramos cegos. Nós éramos cegos. Cegos porque o pecado nos cegava. O pecado nos acusava. O pecado nos levava para o lamaçal. Mas quando aceitamos a Jesus, passamos a ter uma nova vida. Passamos a enxergar. Passamos a crer, passamos a acreditar que tudo é possível aquele que crê. Passamos a ser transformados. Aquele homem, quando conheceu a Jesus, não enxergava e passou a enxergar. Não somente eu estou falando de uma visão física, mas uma visão espiritual. Nós passamos a enxergar de uma maneira diferenciada. Nós passamos a amar ao próximo. Nós aprendemos a perdoar. Assim como foi ministrada a palavra ontem. Não é fácil a gente pegar a dor do outro, por muitas vezes estando com dor, estando ferido. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós aprendemos a pegar a dor do outro, a ajudar o próximo, mesmo que estamos feridos, sem olhar para a nossa ferida, mas ao ponto de amar ao próximo como a nós mesmos. E é lindo, amados. E é lindo. Aí o fariseu pergunta, né?
para Jesus que estava lá no meio. Mas por acaso também nós somos cegos? E Jesus responde, né? Se fosse cego, não tereis pecado algum. Mas, porque agora diz, nós vemos, subsiste ao vosso pecado. Nessa versão diz, eu vim a este mundo para o juiz a fim de que... Não, foi para mim, por favor, o 41. Disse-lhe Jesus, se fosse cego, não tereis pecado. Mas como agora diz, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Porque duvida, porque não acredita, porque é acusador. É contra a palavra do Senhor, é contra os princípios do Senhor. Não precisa ter uma vida santificada para servir a Cristo. Sede santo, pois eu sou santo. Você precisa sim ter uma vida santificada. Não viver na aparência do mundo. Nós temos que fugir da aparência do mundo. Porque nós somos sal e luz dessa terra. Assim como o Senhor restituiu a vida desse cego. E não somente eu estou falando de uma visão física, mas um todo sobre a vida desse homem que era cego. Ele restituiu e continua restituindo a minha e a tua vida. Ele continua trabalhando sobre a minha e a tua vida, nos fazendo enxergar cada vez mais a glória dele, a ter intimidade cada vez mais com ele, a ser transformado à imagem e semelhança dele. E é lindo, mas e é lindo. Eu quero que essa palavra fique no teu coração. Grandes são os planos e as promessas do Senhor que tem a mim e a você. Grandes são os propósitos que Ele tem a mim e a você. Grandes são as obras que Ele tem a nós. Não se desperte. Não fique com medo. Não fique pensando que fulano, que ciclano vai achar de tudo isso. Se concentre no que Deus está fazendo na tua vida. Se concentre no milagre que está acontecendo na tua vida. E seja obediente ao Senhor. E seja obediente ao Senhor. Porque o que Ele está fazendo na tua vida não diz. Na verdade, nada diz sobre respeito nós. Mas a respeito dele. Porque a glória dele, a honra é dele. E as nossas vidas, nós recebemos bens, consequência da nossa obediência. E tudo isso é para glorificarmos e exaltarmos o nome dele. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor. E somos beneficiados com tudo isso. As bênçãos do Senhor, a graça do Senhor é benefício àqueles que obedecem ao Senhor. Amém? Fique com essa palavra no teu coração.